Se não escrever por dentro, não é tipo. Ações em redes. Nós. O que é que nós vamos estudar aqui? Agora, para lá. Como é que isto avança? Boa pergunta, não é? Ok. É só fazer um slide. Formação do costume. A página da cadeira, só que forem lá e até não notaram no segundo passado. A informação é basicamente a mesma. Eu, entretanto, depois vou só tirar os avisos e isso é que é diferente, não é? Está na primeira página de pragas, etc. Vai mudar, embora nós já tínhamos dados para os testes. Que, não sei o que é isto, foi na sexta-feira que. Na sexta-feira, não, na quarta-feira, que isso foi feito. Olha, estas tomadas não têm. Acho que é só este. Este e este. Não sei. Eu, segundo aulas do dia, tipo, a tomada que aqui dentro não estava a funcionar. Já tem. Já tem. Já está. Não, esta é normal. Está ótimo. Agora que não preciso. Eu acho que sinceramente acho que nenhuma destas mesas. Se calhar está ali algum disjuntor. Bom. Então, mas se quiserem lá ir ver coisas, já podem ir, se bem que aquilo ainda está com a versão do ano passado. Não olhem para o enunciado do primeiro trabalho, que não é bem igual, também. Ainda não está lá o novo. Também, basicamente, o enunciado, este vai ser bem mais simples, porque aquilo já está um bocado ativoado. Tem lá montes de informação que é um bocado irrelevante, só está a fazer confusão. Coisas sobre o Java, etc., que vocês conseguem ver em qualquer lado facilmente. E, portanto, não há necessidade nenhuma de ter aquilo no PDF. E a avaliação, mais ou menos igual, acho eu, quase todas as cadeiras de telecomunicações do mestrado, 50% da parte teórica, 70% da parte prática, 2 testes, 2 trabalhos. Ok? Média total tem que dar mais que 9,5. Na teórica tem que ter no mínimo 9. Portanto, isto é a fórmula normal. Portanto, todas as coisas têm o mesmo peso. Cada teste tem 50%. Cada trabalho tem 50% da nota prática. E depois é 50% da prática e 50% a teórica. Os testes. É isso que eu estava a ver aqui. Eu acho que é dia 9 de abril, que é uma quarta-feira. Temos um problema com a quarta-feira, porque só temos 2 alunos que não podem fazer aquilo entre as 2 e as 4. Tenho que falar com eles sobre esse spot, porque senão vamos ter que fazer depois às 8 da noite. Quero evitar. Mas eu vou falar com os 2 alunos, não sei se está aqui algum, acho que não. Que há 2 alunos que têm uma cadeira, só têm uma hora livre, ou seja, só não têm aula sempre alguns minutos. Eventualmente poderemos tentar fazer entre a 1 e as 3, se eles puderem essa semana ter essa aula, ou parte dessa aula no outro turno, ou qualquer coisa. Mas tenho que falar com eles. Depois vem o outro teste, é no primeiro dia, na primeira segunda-feira daquela semana só de avaliações. Eu julgo que é 6, 7, 8, 9 de junho. 9 de abril? 9 de abril, se calhar estou a dizer errado. Deve estar a confundir com 9 de junho. É 19 de abril. 19 de abril, exatamente. Deve ser isso, sim. Sábado. Não, é uma quarta-feira. Não, de abril. Quarta-feira é esta Páscoa. Qual é que é o dia? Páscoa é 16. Então a quarta-feira. É quarta e 16. Eu acho que é quarta-feira da semana antes. Deve ser é o 9, exatamente. Portanto, é o 9 de abril. E por acaso acho que também é 9 de junho. Que é a segunda-feira. Não é 9 de junho. É exatamente, também é 9 de junho. É 9 de abril e 9 de junho. Estas datas ficam no site, não é para considerar, é? Não. As datas foram definidas agora na quarta-feira na reunião. Estes testes, se por acaso não conseguirem fazer um dos testes, podem fazer esse teste no data do exame. Ou, se fizerem um dos testes, podem substituir um dos testes na data do exame. Substituir a nota. Depois vão ter que me avisar, porque é o que acontece muitas vezes, já toda a gente passou, ou está tipo um aluno e depois eu não vou estar a fazer enunciados para toda a gente. Depois têm que me avisar na altura, tipo uma semana antes, que querem substituir o teste para eu ter enunciados para todos,
porque este ano nós somos 20. Por exemplo, aconteceu o semestre passado em CGR, havia um aluno que tinha que fazer exame só. E depois, no final nem fez, tinha que fazer exame, e depois foi aqui o vosso colega que foi fazer uma melhoria para o mundo. Okay? Na data do exame. Mas podem fazer isso com essa ressalva. Os dois trabalhos, o projeto 1, depois nós vamos ver hoje na parte prática, eu vou-vos mostrar já o projeto, já está lá no GitHub, o escolher, é fazer um servidor HTTP em Java. Este ano eu mudei isto um bocadinho já para preparar depois o segundo, ou seja, já no primeiro nós vamos usar uma base de dados, que é, o servidor vai falar com a base de dados, para fazer determinadas coisas. Essa base de dados depois é a mesma base de dados que nós vamos usar no segundo projeto. No segundo projeto vamos fazer uma aplicação web que também tem esse servidor, só que aí nós não estamos a implementar o servidor. Vamos construir uma aplicação que vai correr no browser, ou seja, vamos fazer a parte do cliente que corre no browser. Também temos que fazer algumas coisas na parte do servidor. Okay? Mas no primeiro trabalho vamos andar nós a tratar dos cabeçalhos para aprender com o HTTP bem. Portanto, vocês é que vão implementar a lógica. Aliás, o trabalho está um bocado ao contrário. No primeiro trabalho eu já fechei tudo o que é ir à base de dados e o que a pequena aplicação faz, que não é uma aplicação, é só uma paginazinha que mete um formulário e permite criar grupos e pagar grupos numa base de dados. Mas essa parte do primeiro trabalho está toda feita e o que vocês têm que fazer é a parte do HTTP, ou seja, têm que fazer a parte do servidor, responder aos cabeçalhos, fazer a atualização das ligações, tratar dos cookies. Tem que fazer a parte do servidor. No segundo trabalho é ao contrário. A parte do servidor, a plataforma, o framework que nós vamos usar já faz. A parte essa parte já é feita, ou seja, já é feita pelo Node.js ou Express. Portanto, isso acabou. Só vamos usar as funções. Ele já vai tratar dessa parte do HTTP e ao contrário nós vamos desenvolver uma aplicação mais complexa por cima daquilo. Okay? Portanto, para aprenderem bem a trabalhar com APIs REST, embora este primeiro já implementa uma API, na prática, porque é uma API muito simples, que só permite apagar e escrever coisas numa base de dados. E depois esta vai fazer mais coisas. Normalmente costuma ser um site de leilões. Os leilões também permite mandar mensagens para as pessoas que estão todos os itens. E depois podem inventar um bocado e pôr funcionalidade por cima daquilo, quem chega mais rápido ao fim. Portanto, aqui Java, vocês já estão habituados, aqui JavaScript do lado do servidor, TypeScript do lado do cliente, e dependendo, alguns de vocês já mexeram nos canários, outros não, mas é outra linguagem. Bibliografia é o livro da Rita ainda. Okay? Esta última edição, que é 2021, tem aqui outro para a parte da segurança. Já vamos ver o programa. Nós temos esta cadeira está mais ou menos dividida a meio, quase exatamente a meio. A primeira parte é sobre, embora os trabalhos não tenham a parte de segurança, fazemos algumas coisas, usamos HTTPS, mas usamos só. Portanto, temos esta primeira parte que tem a ver com os protocolos do nível de aplicação da internet, portanto, do nível de aplicação em termos de telecomunicações, e que tem também algumas considerações sobre impactos na rede e como é que eu, tendo em conta a estrutura da internet, como é que eu posso acelerar ou não acelerar estes protocolos de aplicação. Os protocolos de aplicação sempre com os binóculos das telecomunicações, ou seja, o que é que isto implica, que implicações é que tem em alguns casos na parte da rede. E depois temos uma segunda parte, que está mais ou menos equilibrada quase em número de aulas, tem um bocadinho menos, há um bocadinho mais para a parte, há mais uma aula para a parte dos protocolos de aplicação do que há para a parte de segurança. Depois temos a parte de segurança, a segunda metade da cadeira, que como é só metade da cadeira, dá para dar os princípios mais básicos. Portanto, aqui que nós vamos ver os princípios básicos da segurança, e portanto este livro é uma das hipóteses que tem, se conseguirem encontrar, que tem mais completo, embora neste também exista um capítulo sobre isso. Mas aqui tem o que nós vamos falar aqui é ainda mais complexo. Então, programa. Nível de aplicação. DNS, que vamos ainda ver hoje. Depois, isto é a ordem que está no livro. E-mail.
FTP, que é o FTP demora uns minutos. Okay? É um protocolo um bocado legacy, mas que ainda se usa e vamos ver só porque está relacionado com os outros, quase uma perspectiva histórica. Depois vamos perder mais tempo com os protocolos da World Wide Web, portanto, do HTTP, um bocadinho nada de HTML da FOPKey, e depois como é que se usa o HTTP nas suas várias versões para montar aplicações web, o que são páginas dinâmicas, várias maneiras de criar páginas dinâmicas, depois tem a ver também com o segundo trabalho. Portanto, o primeiro e o segundo trabalho estão muito aqui, embora na verdade eles também usem o DNS, ok? E depois esta parte também tem a ver com a web. Mas aqui já são as tais considerações, esta história esta história aqui da distribuição de conteúdo já tem a ver com a rede. Okay? Nós vamos ter aqui depois uma aula em que vamos ver como é que hoje em dia funciona aquelas aplicações muito populares, não é? Porque não há só um servidor como é óbvio, não vamos todos ao servidor, ao mesmo servidor quando vamos ver um vídeo do YouTube. Portanto, estas coisas têm a ver com isto, os peer-to-peer networks também, embora hoje em dia só existe um protocolo, que é o que nós vamos ver, ou só existe, não, praticamente só é usado um protocolo, que é o que nós vamos ver, que é o BitTorrent. Isto é só uma aula, que mais uma vez está relacionada aqui com esta história da World Wide Web, aqui as aplicações. E vamos só sistematizar aqui o que é uma API e como é que isto usa o HTTP, como é que eu represento coisas nessa API. Okay? E vamos também falar de um outro protocolo, que são os WebSockets. Serve para fazer comunicação real, portanto, começa por ser HTTP, porque na troca de mensagens de HTTP é isso, mas é outro protocolo diferente, que muitos browsers suportam. Depois vamos ver também existem outras alternativas aos WebSockets para fazer isto, mas nenhuma é exatamente igual. Depois temos uma aula que não tem muito a ver, em que vamos falar um bocadinho só de compressão de multimédia e de vídeo. Isto não tem muito a ver com telecomunicações, mas nós vamos falar só para percebermos as necessidades, porque é que aquilo existe, porque senão é quase impossível transportar isto em redes de dados. E, portanto, temos ali um bocadinho de meia aula para isso, percebemos como é que funciona a compressão do áudio e do vídeo, porque depois, às vezes, na escolha do protocolo que eu vou usar para fazer o streaming, eu tenho que ter em conta há certas coisas de maneira como o vídeo, por exemplo, é comprimido, não perceber? Portanto, eu tenho que, por exemplo, saber quais é que são os tipos de frames que foram usados, existem vários tipos de frames, para depois, por exemplo, planear qual é o buffer mínimo que eu tenho que ter daqueles bufferings que existem para aquilo conseguir ser transmitido continuamente. Mas esta parte é muito aqui, em termos de análise de qual é a largura de banda, qual é o atraso, essas coisas que são necessárias e como é que eu posso depois conseguir ou não, em termos de rede, dar resposta a isto, quais são os vários protocolos que existem. Também vamos ver aqui o SIP, como é que o SIP pode ser usado para sinalizar chamadas vídeo, os vários tipos de protocolos que existem para fazer streaming de vídeo e por aí. Portanto, isto também é só uma aula. Isto é só uma aula, isto é só uma aula, isto são 3 aulas. Ou a 2, uma para o e-mail e o FTP e outra para a parte da web. Depois mais esta que também tem a ver com a parte da web. Normalmente isto é o primeiro teste, portanto estes 2 primeiros pontos. E depois isto é o segundo teste, ok? Estes 2 pontos. Depois temos então a segurança, que são 3, 4 aulas, em que nós vamos ver os princípios de encriptação, os princípios de segurança, portanto o que é as 5 dimensões de segurança, portanto autenticação, integridade, confidencialidade. Depois vamos dar as coisas básicas, portanto os algoritmos de cifra, algoritmos de hashing, depois como é que estas coisas podem ser usadas para garantir aqueles princípios que eu estava a dizer. E aí vamos ver alguns exemplos de protocolos, de distribuição de chaves, de autenticação, como é que isto depois é usado em alguns protocolos ao nível da rede, o IPsec e o SSL e o TLS, sendo que este SSL e o TLS nós vamos usar nos trabalhos. Mas vocês vão ver que é mais ou menos transparente usar isto nos trabalhos. E depois na parte da segurança vamos perceber porque é que o TLS é importante
e porque que hoje em dia quase todas as ligações HTTP são TLS. Já existe um pouco HTTP. Até o nosso servidor da site da cadeira já só funciona em HTTPS porque a firewall da faculdade não permite HTTP normal. Ok, portanto aí o HTTPS não é mais do que HTTP em cima de ligações TLS. Isto são protocolos de segurança para e-mail. Vamos ver o SSH, são 5 ou 6 minutos em 2 acessados também. E portanto vamos ver estes exemplos todos disto. Espera aí que eu ponho-me a usar isto e depois não sei como é que sai daqui. Tenho que tirar isto. Não, tenho que fechar isto. Tenho que fechar isto. Não consegue gastar a bolinha quando a pedal fecha? Não. O problema é que não passa de... Mas também este era o último estado. Se calhar é por isso que não passa. Ok. Vamos ter aquelas... Como eu estava a dizer, vamos começar pelos protocolos de nível de aplicação. Porquê? Obviamente nós usamos a internet. A internet começou por ser uma interligação de computadores, historicamente, nos Estados Unidos, não é? Ligavam-se a quantas universidades. Isso foi o primeiro ponto, ligar computadores, inicialmente, mas nem sequer havia www, ou seja, não havia HTML, por exemplo. Ligaram-se as faculdades para era tudo carro cheio, enviar fechetes de texto, portanto apareceu primeiro o e-mail, entre aspas, do que nós conhecemos agora como a www, não é? As páginas de internet. Depois apareceram as páginas de internet, isso foi um físico, não teve nada a ver com a rede, né? Foi um senhor físico suíço que teve a ideia de num texto haver links para as páginas de texto. E depois começaram a usar a redezinha que já existia, que ligava computadores de várias universidades para fazer isso. Portanto, as páginas estavam alojadas no computador, texto, e depois quando eu ouvia aquela página eu conseguia criar um link e ir para outra página que estava no outro computador. Okay. Começou a crescer, isso era o web.1, páginas estáticas, HTML, com links, terei um link para parar outro sítio, outro servidor. Depois, bem, em 2004, surgiu a web 2.0, começaram os chats de vídeo, fazer streaming de vídeo, de áudio. Depois apareceram as redes sociais, começámos para a web 2.0, que é onde estamos agora, não é? Agora fala-se no web 3.0, com o blockchain, as coisas descentralizadas. Mas só existe ainda para a parte das criptomoedas e por aí fora. Nas aplicações estamos na web 2.0. E portanto, impacto económico disto já todos sabemos. E portanto aqui vamos ver a base, como vocês vão ver, são protocolos, muitos deles até já bastante antigos. Vêm desde o início da internet, portanto antes do final dos anos 80, anos 90, alguns. E depois foram tendo várias versões, mas que já vêm desse tempo. A maior parte destes protocolos são definidos por standards do IETF e estão nestes RFCs. Quais é que nós vamos ver? Temos o e-mail, ok? SMTP, que é o protocolo mais importante. Deixa eu lá ver se isto depois passa ao slide. Nós temos o SMTP, que é o protocolo mesmo core. Depois estes dois, o POP3 e o IMAP, são protocolos só para interagir com o user agents, ou seja, com programas de e-mail. Okay? O SMTP é o protocolo que é usado para os servidores de e-mail enviar o e-mail de uns para os outros. E depois o POP3 ou o IMAP são usados para os servidores de e-mail falarem com os programas que nós usamos. O Apple Mail e por aí fora. Obviamente, quando nós usamos coisas como o Gmail, eles podem usar ou não um POP3 ou o IMAP, porque eles têm aquilo tudo integrado. Porque a empresa que faz o Gmail é a mesma empresa que gera o servidor da SMTP, que recebe os e-mails. Mas se nós usarmos o programa como o Outlook, ou como o Mail do macOS, eles vão estar a usar, tipicamente hoje em dia, o IMAP para falar com os servidores SMTP. Depois temos aqui transferência de ficheiros do FTP. O FTP ainda existe, mas é muito pouco usado, porque a maior parte das vezes isto agora já é feito em cima de uma ligação segura. Portanto, a maior parte das vezes, quando eu transfiro ficheiro de um lado para o outro pela rede, eu estou a usar uma coisa que se chama o Secure Transport Connection Protocol, que é basicamente transferir ficheiros em cima de SSH. Okay?
Portanto, nós só vamos falar do SSH depois na parte da segurança. O SSH pode ser usado para transferir fecheiros de forma segura, mas existe também esta alternativa que não usa segurança, usa só uma ligação TCP. Temos a web, em que o protocolo é o HTTP, tem duas versões, tem três versões, o HTTP 1.0, o HTTP 1.1, HTTP 2 e agora uma coisa que se chama Quick, que também está a ser standardizada com o novo HTTP 3.0. Há uma diferença fundamental para o HTTP 3.0, ou Quick, para os outros todos, é que até o 2.0 eles usam ligações TCP, e isto ainda é a grande parte da internet hoje em dia. Usam uma ligação TCP, normalmente encriptada, ou seja, TLS, em cima do TCP. O Quick não usa TCP, ok? O Quick usa UDP e depois implementa, só que o UDP não é bom para o HTTP, ok? Porque eu preciso ter garantia que consigo enviar as mensagens todas. Se eu perder cabeçados pelo caminho, depois a página não vai funcionar bem. Então é preciso ter as garantias que o TCP dá e que o UDP não dá. Como é que isso é feito no Quick? Ao nível da aplicação. Ou seja, usa o UDP, mas depois implementa controle de congestionamento, entrega garantida dos pacotes todos, tudo isso é feito ao nível da aplicação, estão a perceber? Portanto, isso tem que estar tudo implementado depois no browser e no servidor. É software, o que permite usar controle, ser mais fácil mudar, por exemplo, os protocolos que controlam o congestionamento do que no TCP, porque o TCP é um standard, e no standard as coisas são muito mais estáticas, e eu para conseguir fazer isso, vou ter que passar por um processo de standardização, etc, etc. Então o Quick é muito mais ágil, porque este problema também existe, tem que ser standardizado, mas é de sair uma nova versão, e os outros browsers que suportarem aquela versão, e os servidores que suportarem aquela versão já estão a usar porque é feito ao nível da aplicação. O TCP não. O TCP está ao nível da placa de dedo. Estão a perceber? Muito mais difícil. Mesmo que saia uma versão nova, vai haver uma data de placas de dedo que não têm aquele controle TCP. Okay? Que não fazem aquele controle de funcionamento. LDI é software muito mais rápido de fazer isso. Depois também vamos falar no SSH. O Telnet não falamos muito. Também usa TCP. No caso do SSH é TCP e depois usa TLS em cima do TCP. Já agora o Quick depois também usa o TLS, mas por cima desta camada deles. Ou seja, faz o mesmo tipo de coisas em termos de segurança, mas em vez de ser em cima de TCP, é em cima daquela camada de software que ele implementa. Protocolos para transportes de streams de multimédia, ou seja, média contínua. Nós normalmente usamos o termo multimédia só, mas aqui está multimédia streams por uma razão. Porque o que é relevante aqui não é ser multimédia. O site lá algum texto e fotografias também é multimédia. Né? Tem texto e tem fotografias. Aqui o que nós estamos a falar é média contínua. Nomeadamente som e vídeo. Okay? Que é uma coisa que tem que estar continuamente a chegar. Daí o termo streaming. O streaming é estar a ser enviado continuamente. É um fluxo, né? Em português. Depois, VoIP e videochamadas. É óbvio que nas videochamadas são estes protocolos que também entram aqui em questão, de vídeo, que podem ser TCP ou UDP. Normalmente nas videochamadas são UDP, que é mais rápido. O TCP implica um buffering maior, e se eu tiver uma conversa em tempo real, o buffering é chato. Eu se o atraso, o baralho é louco. Ok? E portanto, depois temos para a parte de áudio também a mesma coisa, mas aqui o que estamos a falar é estes dois. Isto é uma framework inteira, isto é um protocolo só, mas isto serve para quê? Para estabelecer as ligações. Depois, para transportar o áudio e o vídeo, são estes protocolos aqui. O UDP, o TCP e por aí fora. Depois temos o que vamos falar agora, que é a base inicial disto tudo, e por isso é que começamos por aqui. Serviços de nomes. Na prática, são estes DNS. No início da internet, havia a rede telefónica antiga, né, que agora já praticamente desapareceu. Mesmo os telefones tradicionais usam a rede de dados, né, com VoIP. Usam uma rede que não é a internet. Quando eu faço uma chamada no telefone físico que não está na internet. Se eu fizer uma chamada, por exemplo, no WhatsApp de voz, isso está a passar na internet. Ou seja, está a passar exatamente nos mesmos links
nas mesmas fibras ópticas, nos mesmos links de satélite, onde está a passar uma página ou um vídeo do YouTube. Okay? Mas quando eu faço uma chamada pelo telemóvel, uma chamada tradicional, ou no telefone fixo de casa, não. Que está a ser transportada também no pacote IP, a diferença é que está a passar em circuitos dedicados para aquilo. Vamos ver? É uma rede só feita para aquilo. Muitas vezes até pode estar a partilhar a mesma fibra óptica, mas está a passar logicamente separado de outra forma. Okay? Mas havia a rede telefónica que não tinha nada a ver, não era com dados, já praticamente desapareceu. Mas no início da internet havia, e havia uma empresa de standard, uma instituição que fazia os standards da parte telefónica, que era o ITU. Acho que ainda existe, mas teve que se reorganizar. E o ITU, isto começou tudo a aparecer muito rápido, e havia o IETF, e a ITU começou a tentar andar atrás e a fazer os standards deles. Então há um standard para um serviço de nomes do ITU, que é o X500, mas que na prática não é usado para nada. Estou a falar nele porque, quando chegarmos às aulas da segurança, o X500 é usado não é o X500, mas o formato do X500 é usado para alguma coisa que são os certificados de segurança. Okay. Calhou. Quase. Mas não existe mais nada, por isso é que nós não falamos nele aqui. Portanto, na verdade, na internet, o serviço de nome que existe é o DNS. O DNS, muitas vezes é por UDP, mas também pode ser por TCP. E depois temos as redes peer-to-peer. No peer-to-peer isto é fundamentalmente diferente daqui. Porquê? Porque tudo isto tem que ser standardizado. Porque eu tenho um cliente, normalmente, um servidor. São sistemas clientes-servidores. A maior parte das vezes os clientes são browsers. Mas pode ser um telemóvel, por exemplo. E depois tenho um servidor. E se for nos browsers, estas coisas têm que ser todas standard. É óbvio que se eu estiver a falar de um WhatsApp, posso ter coisas proprietárias. Porque eu é que faço o cliente, que é a aplicação que está no telemóvel, e eu é que controlo os servidores onde ele se liga. Portanto, eu posso nem usar HTTP, nem usar nada dessas coisas. Mas normalmente também uso. Uso o DNS. Muitas vezes uso o HTTP, ou coisas do género. Aqui, neste transporte, é que às vezes fazem coisas deles próprios. Ok, deixa lá ver então se eu agora consigo voltar. Agora devia dar, porque exato. É só desligar aqui. Então, propriedades dos nomes. Portanto, o nome, já nós sabemos o que é um nome. O que é que eu quero dizer aqui com o nome? É identificar uma coisa qualquer, um objeto. Não deve ser ambíguo, mas pode não ser único. Ou seja, o mesmo objeto pode ter dois nomes diferentes. O que não pode acontecer é o contrário. Um nome referir-se a dois objetos diferentes. Isso não. Um objeto ter dois nomes no meio, um nome referir-se a dois objetos diferentes é que não. Estão a ver? Okay. Porquê? Porque a ideia do nome é encontrar um objeto. Portanto, o nome não pode corresponder a dois objetos diferentes, porque senão eu com o nome não consigo encontrar um objeto. Okay. O que eu posso ser usado mais do que um nome para encontrar o mesmo objeto. E sempre... Hoje em dia, o que acontece, já agora, quando nós pomos aqui no nome, por exemplo, em vez disto, se pusermos youtube.com, é um nome, corresponde a um objeto que é o YouTube. O que acontece é que, não é, que esse objeto está replicado 50 vezes. Não é, na verdade, o mesmo objeto. Não é o mesmo servidor físico, mas é o mesmo objeto lógico. Okay? É uma cópia qualquer daquela coisa que é o YouTube. Não sei o que aconteceu. Isto agora... Pois, enfim. Isto deve ser por causa de estarmos a usar depois tenho que pôr aqui o da Microsoft. O que é que temos aqui? Para que é que serve o DNS? Temos nomes para endereços IP. Não é só para isto, já vamos ver, mas isto é o fundamental. Portanto, o fundamental é eu com um nome conseguir chegar ao IP. Porquê? Todos aqueles protocolos que nós estávamos a ver implicam que eu tenho que ligar um cliente a um servidor. Ou mesmo que seja o peer-to-peer, porque eu tenho que ligar os dois peers. Ou seja, eu tenho que encontrar a outra máquina. Ora, vocês já sabem das cadeiras de telecomunicações para trás, as máquinas de internet são identificadas com um IP, certo? Que é um número. É um endereço. Portanto, nós não funcionamos com endereços. Ninguém vai a um browser, não é? E escreve lá um IP.
Aliás, nós já nem quase usamos os nomes DNS. Nós estamos aqui a falar de outros nomes DNS, mas vocês já quase não usam os nomes DNS. Vocês vão ao motor de busca e buscam por qualquer coisa, certo? O motor de busca depois é que mete lá o link e o link tem o nome DNS. Ok? Vocês nós hoje em dia já quase nem diretamente usamos os nomes DNS. Ainda temos um outro sistema de direção por cima, que são os motores de busca e agora os LLMs. Né? Eu faço uma pergunta a um ChatGPT, um Gemini, um Llama, um DeepSeek, um Claude, seja o que for, né? Se eu for lembrar, acho que me lembrei dos mais importantes todos. Acho que há o Grok também. Portanto, vocês fazem uma pergunta ao modelo desses e ele também vos pode pôr lá links. O que é que se vocês carregarem no link? Aquilo está lá o nome DNS. O link não é só o nome DNS. O link é uma coisa que tem mais coisas, mas no meio lá alguns têm o nome DNS. E quando vocês carregam naquilo, aquilo tem o nome DNS e a máquina tem que usar esse nome e tem que saber agora para que IP é que vai. Para depois construir um pacote IP, enviar para a placa de rede, para a placa de rede depois e tentar chegar a esse IP. Okay? Portanto, a principal função do DNS é eu conseguir trocar isto aqui só. O texto aqui não é muito importante porque vocês têm isto no livro. Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou organizar estes nomes? Então os nomes são. Deixa-me só apagar aqui isto. Os nomes são tem esta estrutura que estão aqui. Ou seja, nós temos aqui local.site, por exemplo. Machine.group.site. Vocês estão habituados a ver isto na internet. Portanto, é uma string com pontinhos lá no meio. Certo? Os pontinhos são muito importantes. Porquê? Porque isto tem que ser... Agora imaginem, por exemplo, na internet original como é que fazia isto. Já tínhamos este problema. Logo no início, quando se montou a internet. Não queríamos andar com IPs. Okay? Porque os IPs não são fáceis de explorar. Então se for para os IPs, então se for IPv4 ainda é mais ou menos. Mas agora com o IPv6 ainda é menos fácil ler. Não é? São muito maiores. É hexadecimal, não é uma coisa tão natural aos humanos, como o decimal. Os IPv4 eu ainda escrevia em dot decimal, ou seja, cada octeto eu ainda escrevo o correspondente em decimal. Portanto, mais fácil de decorar o número do que em hexadecimal, não é? Cada dígito já pode ir até F. E eu já não consigo dizer 255, já tenho que dizer cada dígito individualmente. É F, PH. Portanto, muito difícil de decorar. Mas este problema já vinha destes primórdios mesmo com o IPv4. Originalmente fez-se o quê? Então eu vou fazer este mapeamento. Como é que eu faço este mapeamento? Faço uma base de dados alguns, um fecheiro, diz este nome corresponde a este IP. Certo? Problema. Começa a crescer a internet. Certo? E eu chego a uma altura, não sei quantas palavras ainda existem na língua portuguesa, mas existem mais servidores na internet de certeza do que existem palavras na língua portuguesa ou em qualquer outra língua. Ok? E eu tenho um problema porquê? Porque o objeto, que é a máquina ou servidor, até pode ter mais que um nome, mas o mesmo nome não pode corresponder a mais do que um objeto. Okay? Portanto, eu no máximo, nesta perspectiva, só podia ter o mesmo número de objetos que tenho de nomes. Certo? E depois podia ter que usar nomes que não fazem sentido nenhum. Se vou usar as palavras todas, tinha que ter nomes que não têm nada a ver com o objeto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dividir, vou criar uma hierarquia. Ok? E essa hierarquia é feita com o ponto. Isto quer dizer o quê? Esta palavra site pode servir para uma carrada de objetos, que são todos os nomes diferentes que eu posso pôr deste ponto para aqui. Ok? Se isto não me chegar, eu ainda posso pôr outro ponto, certo? E agora ter mais outros nomes aqui para conseguir fazer mais nomes diferentes que estão todos no site. Estão a ver? Que acabam por ser todos correspondentes a este site. Então, eu vou subdividir este espaço de nomes por duas razões. Uma das razões é para ter nomes infinitos, porque posso ir por pontos. Outra é para conseguir gerir isto. Não é? Agora imaginem que só um servidor DNS é que é responsável por todos os nomes da internet. Não funciona. Existem milhões. Certo? E, portanto, toda a gente com qualquer nome iria aparecer no mesmo servidor, mesmo que ele fosse massivamente replicado, é complicado.
Então, esta divisão hierárquica também faz com que gerir isto se torne possível e execuível. Ao ponto de, por exemplo, nós temos um servidor DNS só para os nomes aqui da faculdade. Okay? Portanto, tudo o que é fct.nl.pt, qualquer coisa para trás disso, por exemplo, o site da cadeira, é tele1, está numa máquina que nós temos lá embaixo que se chama tele1, certo? tele1.de.fct.nl.pt. Quem é que é responsável por este nome? Um servidor aqui da faculdade. Assim como existe a máquina onde está a página do DE, que é de.fct.nl.pt. A máquina onde está o DI, DI.fct. Estes nomes, DI, DE, Tele1, outros que viajam para aí, máquinas que tenham endereços IPs públicos e que podem ter o nome DNS. Esses nomes são geridos pela faculdade. Ou seja, sempre que eu crio uma máquina agora nova, que eu tenho um IP público e pode ser acedida na internet, e eu quero dar o nome DNS, não vou chatear ninguém mais. Vou chatear só pelo servidor de nomes de DNS da faculdade, e ela cria-me um nome para essa máquina, e o nome dessa máquina é batatas, e vai ser batatas.fct.nl.pt. Okay? Estão a ver? E, portanto, isto então, assim está massivamente distribuído. Se vocês forem ver, cada máquina, na prática, um servidor DNS só gera uns quantos nomes. Estão a perceber? É obviamente que tudo o que está no domínio de google.com, eles têm que ter um servidor DNS um bocadinho maior, mas mesmo assim não são tantos nomes como isso. É o YouTube.com, depois google.com, se vocês forem ver www.google.com, e depois também não há muitos mais nomes de Google, ok? E portanto, quando aquilo chega ao servidor DNS da Google, que é só responsável por tudo que seja qualquer coisa google.com. Então, dois aspectos aqui disto. Um é mais abstrato e tem a ver com a especificação da sintaxe do nome e das regras para delegar à autoridade. Ou seja, como é que aquele nome é formado, quantos caracteres eu posso ter nos nomes entre cada ponto, né? E como é que são as regras de atribuição disto. Já tivemos a ver mais ou menos. Portanto, cada ponto corresponde a uma zona. Ok? Por exemplo, o ponto .pt só sabe os nomes, qualquer coisa .pt. Portanto, quem sabe onde é que está o UNL.pt é o servidor do PT. Mas depois quem sabe onde é que está o nome FCT, UNL.pt, já é o servidor DNS da UNL. Estão a perceber? E depois quem sabe onde é que está o DEE.fct.nl.pt já é o servidor da FCT. Okay? Portanto, há esta hierarquia. O servidor PT, que é o grandalhão, só sabe onde é que estão os nomes que vêm a seguir ao PT. E depois manda-nos para o servidor que conhece isso. E por aí fora, sim. No seu caso aqui na faculdade, mas cada separação de hierarquia é um servidor diferente ou pode um servidor ocorrer hierarquia? Não. Cada separação é um servidor diferente. Pode estar na mesma máquina, mas são áreas diferentes. Já vamos ver, tem configurações diferentes. Tem que haver é como se fossem servidores separados, na prática. Mesmo que estejam a ocorrer na mesma máquina, são duas zonas diferentes, têm dois fecheiros de configuração diferentes. Embora, na realidade, possam estar a ocorrer na mesma máquina, mas são dois diferentes. Logicamente, são dois diferentes. Mesmo que fisicamente estejam na mesma máquina. Ok? Depois temos o aspecto mais concreto que tem a ver com a implementação e o mecanismo da tradução. Vamos ver as duas coisas. Ok? Isto é o exemplo que nós estamos a dar aqui da faculdade. Ok? O PT é o domínio português. Depois, este servidor DNS que é responsável por este domínio sabe-me dizer quem é o servidor DNS responsável por este. Depois eu vou perguntar a este. Este sabe-me dizer quem é o servidor responsável por este, não? Ou se eu estiver à espera só disto, dá-me logo o IP. Mas se eu agora ainda quiser qualquer coisa que está aqui para trás, eu ainda teria que ir perguntar ao servidor da faculdade. Se eu quiser mesmo esta máquina com este nome, já é o servidor da UNL que me sabe dizer. Já vamos ver os tipos de registro que há também. Então, nomes do domínio base. Ok? Chama-se os domínios de topo. São estes 250 que estão aqui. Aqui estão os que não são códigos de países. Nesta tabela.
Depois existem os que foram códigos de países, que fazem mostrar 250. Né? 250 é um número de países mais ou menos, mais estes. Ok? Então temos, porquê é que existem estes? Porque estes foram os primeiros. Ok? Se vocês repararem, aliás, estes aqui de cima foram os primeiros. Estão a ver aqui 1985. 1985 nem existia bem a internet. Existia lá talvez a ligar universidades e pouco mais nos Estados Unidos. Okay? E aqui na Europa também existia uma coisa parecida também com as universidades. Daí o físico suíço que até trabalhava no CERN. Nessa rede é que ele se lembrou de fazer os documentos com os links. Ok, então, na altura, ninguém pensou mais à frente, e então, e se vocês repararem, eu acho que existe o ponto S, por acaso, mas a maior parte dos americanos ainda usam estes códigos, estes domínios de topo, ok? Já não usam o ponto S, embora também exista. Então temos o ponto .com, vem de commercial, que servia para máquinas com coisas comerciais, para instituições educacionais, as universidades americanas ainda muitas acabam em EDU, governamento, governo a mesma coisa, os sites lá da Casa Branca, do FBI, não sei o que, normalmente são .gov. Isto que era o que eles davam para as organizações internacionais, portanto, para todas. E temos o military, temos o net, que era para os network providers, e o .org. Okay? O Reino Unido também desde muito cedo usa o UK e depois com isto também atrás, ou seja, .com.uk, net.uk. Portanto, usa um bocado estes como os primeiros subdomínios para trás do .uk. Em 2001 apareceram mais alguns, este era, o BIS, por aí fora. Estes quase não são usados. Nada disto é praticamente usado. Okay? Havia aqui o XXS, que era para tentar infiltrar as coisas, como é óbvio, ninguém aderiu àquilo. Os sites, que não lhe interessa ter um domínio que ainda é mais fácil de filtrar. Okay? Quem é que gera isto? Esta entidade. Okay? Tem aquele site ali, não sei se é aquele site ainda ali, que às vezes muda. E este Internet Corporation for Site Names and Numbers foi criado em 1998 para gerir isto. Okay? Foi quando já havia internet. Em 91, 92 já havia internet. Okay? Já havia o primeiro browser que era o Netscape. Já havia, cá em Portugal já havia o SAP, que era dessa altura. Okay? Google também, mais ou menos nessa altura. O motor de busca, que começou por ser só o motor de busca. Então, regras. Estávamos a dizer há bocado. Temos estas regras aqui. Cada componente do nome pode ter até 63 caracteres. O total não pode ultrapassar os 255 caracteres. Isso tem a ver com escrever no byte. Okay? Aliás, escrever no byte, não cada caractere é um byte, mas escrever em 255 255 bytes. Depois, há esta questão do ponto, que normalmente nós não usamos, mas a maior parte dos sistemas operativos são lá por nós. Okay? O que é o ponto? O ponto é para dizer que o nome é final. Ok? Portanto, não é relativo a nada. É o nome completo. Okay? Se não for o nome completo, isto pode ser relativo, mas ele vai procurar o nome no domínio onde nós estamos, que nem sempre existe, mas muitas vezes quando recebemos um IP por DNS, recebemos não só o IP para a máquina, mas recebemos normalmente por DHCP, desculpa. Automaticamente, se vocês forem ver, vocês recebem um servidor de DNS também. E às vezes aquilo mete-vos num domínio. Por exemplo, aqui neste programa, não sei se acontece, mas vocês têm o domínio fct.gmail.pt. O que quer dizer que se procurarem o nome, o sistema operativo tem um softwarezinho que se chama um Resolver. E esse Resolver, o que é que vai procurar? Se vocês escreverem seu ponto. Desculpa, mas é com Pedro. Olha, aqui a coisa como. Aqui mesmo. Isto também. Agora não está na baixa. Bem. Uau. Então, se não puséssemos aqui o ponto, ele ia procurar, neste caso, ia procurar tele.fct. Se tiver lá o ponto, quer dizer que o que é que acontece? Muito poucas vezes isto é feito assim. Por exemplo, quando vocês usam um URL, por acaso não vamos falar em URLs hoje,
Mas quando nós usamos um URL, o que acontece é que o URL tem uma parte que não é o nome DNS. Por exemplo, HTTP ou HTTPS, //. Essa parte não é o nome DNS. Depois vem então o nome DNS, www.fct.nl.pt. Isto é o nome DNS. E depois normalmente até vem uma barra. Depois vem a seguir à barra é outra parte do URL. Tem a ver com o caminho depois dentro do servidor que tem aquele nome DNS. Reparem que não está lá o ponto. Mas quando é um URL, ele vai subir para lá o ponto. Estão a perceber? No nome DNS. Portanto, vai fazer este. Espera aí, que isto se vê aqui. Isto anda para a frente assim. Não. Temos que explorar isto depois. Ok? Então, nomes, não tem nada a saber. 63 caracteres, cada coisa anda ao ponto, 255 no total. O ponto no fim quer dizer que aquilo é o novo completo. Se não tiver o ponto, ele vai tentar acrescentar no fim e tiver configurado o sistema operativo. Aquele nome. Antes de fazer a resolução. Antes de começar a fazer a resolução. É só conformar o nome. Ok? Pronto. E depois então vamos fazer a resolução. Vamos ver o processo. Para a resolução funcionar assim. São tudo. Mas os pontos então são para definir subgrupos? É. Os pontos é para definir a tal hierarquia. Até cada ponto é responsável pelo servidor DNS. Se quiserem pensar assim. Portanto, se eu tiver um nome DNS que tem 4 pontos, há 4 servidores DNS envolvidos naquilo. Vou perceber? Até chegar ao meu nome. No processo de resolução, vão haver 4 servidores diferentes que vão ter que ser contactados. Okay? Até eu conseguir resolver aquele nome. Porque um é responsável só pelo PT, o outro é responsável pelo que tiver a seguir ao PT e o outro é responsável pelo que tiver a seguir até chegar ao fim. Cada um desses servidores DNS tem que estar configurado. A configuração do DNS, sim. Como é que não posso? Não dá para ser atualizado pelo .com? Assim. Não. Isso é um domínio de topo que está. Não, temos uns ainda acima desses. Ok? O .com é só um que é responsável, mas às vezes tem réplicas. Por exemplo, por curiosidade, o PT, por exemplo, há uma réplica no Brasil. Até fora do país, ok? E até deve haver noutros sítios aqui na Europa também. Ok? A máquina não é só uma. Pode haver um servidor primário e um secundário. Ou N secundários. Todos têm a mesma informação, todos têm a mesma configuração. Da forma que nós vamos ver agora. Okay? Todos têm os mesmos registros de recurso, que é isto que está aqui. Ou seja, isto que está aqui, os Resource Records, é basicamente a base da configuração do servidor DNS. Okay? Até agora temos estado só a ver mapeamento de nome com IP. Isso é um URL específico que é o registro A. Ou se for IPv6, o registro AAAA. Porque é que é A e AAAA? Porque o A já existia para o IPv4 e para distinguir quando é um IPv6, como o endereço IPv6 é 4 vezes maior do que o endereço IPv4, é com 4 bases. É o registro de 4 bases. Okay? Estávamos a dizer, existe, mas eu já vou dizer quando virmos o processo de resolução. O .com nem é na verdade onde eu começo. Eu começo nuns que se chamam os servidores de topo, são 13, ok? Que nem são responsáveis por nada, são responsáveis por só me dizer onde é que é o IP do .com, vão perceber? Para eu contactar no .com, ou do .pt, ou do .pt, ou do ponto, o que for, estão a perceber? Do domínio raiz. Portanto, há uns acima do domínio raiz, que esse é que nós chamamos de servidores DNS raiz, estão a perceber? Que não têm, os únicos nomes que eles sabem resolver é esse primeiro. É saber dizer, olha, se as coisas ser qualquer coisa.pt, tens que ir a este servidor DNS e dá um IP de um servidor DNS do PT, de uma das réplicas que existem. Pode mudar do primário, como pode mudar do secundário, pode mudar daquele que for. Deixa-me só ver. Sim, melhor. Então, cada domínio tem então um conjunto de registros. Está associado àquele servidor. Estes podem ser
como nós temos estado a ver agora, até agora são os endereços IP, ou podem ter outras informações, já vamos ver. Por exemplo, para o e-mail, até agora estamos também existe um registro especial para o e-mail, portanto, quando eu tenho um nome que tem um arroba antes, okay? Quando eu tenho qualquer coisa, arroba, é resolvido também pelo DNS, okay? Usando um registro que já vamos ver. E, portanto, a primeira coisa que ele faz é resolver esse registro, depois de resolver esse registro, obtém outro nome, depois então vai à procura do registro A desse nome. Para chegar ao IP, tipicamente vai ser um servidor SMTP. Onde eu tenho que enviar o e-mail. Então, estes registros de recurso têm o quê? Tem o domínio. Isto é um nome DNS. Ok? Isto é um nome. Depois tem um time to live. Já vamos ver para que é que serve. Depois tem uma classe. Que na prática é sempre IN. Que é de internet. Existe, na prática é sempre isto. E depois tem o tipo. Vamos ver também os vários tipos. Já falei em um, que é o A e o A. E depois tem o valor, que se for no registro A, o valor disto é um IP. É um endereço IP. Portanto, por exemplo, o registro para me dar o endereço IP da máquina Tele. Aqui embaixo, onde está o servidor da cadeira. Quando eu chegar ao servidor da faculdade, ele vai ter lá um registro que vai ser o quê? Tele 1, que é o nome. Um time to live qualquer. Um número qualquer. Vou pôr aqui uma coisa qualquer. Classe internet. Tipo registro A. Valor. Não sei de cor, mas sei que começa por 193. 168. Um IP qualquer. Estão a ver? Isto, neste servidor cá da faculdade, aqui, eu vou ter neste servidor da faculdade aqui, eu vou ter um registro exatamente como eu escrevi ali. Então, tipos de registro que eu tenho. Start of Authority é um registro, este registro é sobretudo de configuração, ou seja, não tem significado, vai depender da implementação pela implementação, mas é o registro que tem que existir ao início, estão a perceber? É um registro que não é usado no processo de resolução, tem a ver com a configuração do servidor. Portanto, são os parâmetros daquela zona. Se usam, por exemplo, o DNS 7, os nós vamos ver as aulas de segurança, se é DNS normal, por aí fora. Depois temos o tal registro A, que já estivemos a falar, e endereço IPv4. AAAA e endereço IPv6. Registro MX, também é importante. Mail Exchange. Ok? Qual é que é o domínio que aceita e-mail? Okay? Quando eu faço um adobo a qualquer coisa, é feito uma query DNS a ver se aquilo qualquer coisa corresponde a um registro MX. Se corresponder a um registro MX, quer dizer que aquilo está certo. É um domínio que aceita e-mails. Portanto, eu posso enviar e-mails para lá. Se não existir um registro MX e aquilo falhar, o meu programa vai-me logo dizer que eu não consigo enviar e-mails para ali porque não existe. Que o endereço não existe. Outra muito importante que vai ser importante para aliás, este aqui, que vai ser importante para o processo de resolução é este registro NS. Okay? O que é este registro NS? Este registro NS tem o nome de uma máquina que é o servidor DNS. É assim que eu vou fazer os subdomínios. Ou seja, no domínio, imaginem, no fct.nl.pt eu quero criar um DE, um subdomínio. Certo? Porque depois quero ter uma máquina que dizer que ela é um .de. Certo? E aí quero ter um servidor aqui no DE só para gerir as máquinas do DE. Os nomes que são qualquer coisa DE, então, no servidor da faculdade tem que ser criado um registro NS a dizer qual é a máquina que vai tratar dos nomes que acabam em de.fct.nl.pt. Esse registro é um registro NS. Okay? Para além desses registros NS que têm que existir para os subdomínios que eu possa ter,
também tem que existir um registro NS para a máquina onde está a correr o próprio servidor. Ou seja, a máquina onde está a correr o servidor tem lá, na configuração dela, um registro com o nome dela própria. Estão a perceber? Que é a dizer que é o servidor NS para aquele domínio. Portanto, isto também existe sempre. Este NS depois tem um nome, e este nome depois pode ter um registro A ou um registro AA. Por exemplo, para os subdomínios é importante, porque imaginem que eu vou ao ponto .pt. O ponto .pt vai lá ter um registro NS com o nome UNL. Certo? Que é onde está o servidor do UNL.pt. Portanto, eu vou ao PT, o PT olha para os registros de recurso dele e vê que tem lá um NS cujo nome é UNL. Okay? Qual era o próximo passo agora? Ele tem que me desenvolver um endereço IP para eu ir lá perguntar ao UNL, certo? Portanto, ele tem que depois ter também um registro A com o nome UNL com o IP, que é para ele responder. Agora vais a este IP e vais perguntar. Portanto, isto em conjunção com os A's ou os AAs são o que normalmente se chama registro escola. Chama-se Blue Records em inglês, tem a ver com o processo de resolução do DNS. Porquê? Porque quando eu vou a um, ele tem que me dar um endereço no próximo. Para me dar um endereço no próximo, ele precisa destes dois registros. Precisa do NS para saber qual é que é, para saber que existe esse próximo, e depois para saber o nome, para ir ao registro lá buscar o quê. CNAME, Canonical Name, é uma espécie de um alias. Okay? É muito usado, por exemplo, para o www, porque há muitos de nomes que têm o www. A máquina depois de lá pode ter outro nome qualquer, onde está mesmo o servidor. E eu depois uso o CNAME para fazer um alias da www para o nome realmente da máquina. Este é para fazer resoluções inversas, não é muito usado, ou seja, está ao contrário. O nome é um IP e depois o valor é o nome. E depois estes não são muito importantes. Nem vou aqui especificar porque nós nem vamos falar aqui neles. Porque não entram no processo normal do DNS, não perceber, da resolução. Então temos aqui um exemplo que é o que está no livro. Deixa-me lá passar para a frente, que eu acho que isto já tem... não, aqui é. A gente faz aqui e depois isto fica nos acetados para vocês verem. Então, o que é que nós temos aqui? Store of Authority. Está no início, estão a ver? Isto é o nome. Portanto, isto seria o servidor para este nome. Ou seja, isto é da Universidade do Tarnval, que é uma universidade holandesa. Okay? NL é da Holanda, depois isto é lá da Universidade. Isto é lá da Universidade. E depois aqui o Computer Science é porque é o departamento de Computer Science. Portanto, é por isso que é cs.vu.nl. Então, isto é os dados para o csvu.nl. Por isso, o SOA tem este nome completo, que é o do domínio. Depois existe e-mail para aqui. Ou seja, se alguém enviar um e-mail @cs.vu.nl, se alguém fizesse isto, o que é que eu tinha? É feito... Eu quero enviar uma coisa para isto. Aqui tem um nome qualquer de uma pessoa. Aqui tem um nome qualquer de uma pessoa. Né? Ou não, ou de outra coisa qualquer. Isto não é CS, é CS. Isto é CS. vu.nl. Então, o que é que vai ser feito? Como aparece o arroba, ele vai fazer uma resolução para o registro MX. Ok? E agora chega aqui e ele vai devolver os dois. Porquê? Tem duas entradas. Então, o servidor DNS vai devolver o registro A daqueles dois. Com uma indicação. Primeiro é para tentar este. Depois é que tenta este, se não conseguir. Estão a perceber? Portanto, só se não conseguir o primeiro. Mas dá logo esta informação a quem está a pedir. Que informação? Ele pede o registro MX. Ele vai devolver estes nomes.
Não estes nomes, desculpa. Ele vai devolver estes nomes. Zephyr e top. Ok? Porque é arroba CSVUNL. Se é arroba CS, que é o que está aqui, ele vai-me devolver o valor que está aqui, que é Zephyr. E vai-me devolver também o top. Okay? Com as prioridades 1 e 2. Qual é o próximo passo? Eu recebo isto. Agora vou fazer uma resolução normal. Vou perguntar pelo Zephyr.cs.vu.nl. Isto é a resolução que eu vou fazer a seguir. Agora já é um nome normal, já não tem o arroba. Portanto, agora ele já não vai fazer uma resolução pelo registro MX, vai fazer uma resolução pelo registro A. Ok? Ou AAAA, certo? Vai pedir um IP, seja IPv6 ou IPv4. Volta a chegar aqui o pedido, já vamos ver como. Volta a chegar aqui porque ele vai outra vez ao NL, o NL vai-me dar o endereço deste, este vai-me dar o endereço do servidor DNS deste e chega aqui, a quem tem esta configuração. E este que tem esta configuração recebe o quê? Recebe um pedido para o Zephyr. Então deixa-me cá ver se eu tenho o Zephyr no registro A. Tenho. Está aqui. Então vou devolver o quê? Este IP. Está feito. Certo? Perceberam? Portanto, quando eu começo por pedir um e-mail, peço primeiro o MX e ele dá-me Zephyr e top, 1, 2. A seguir, então eu vou resolver o Zephyr. Vai chegar aqui e vai-me dar o A. Vou agora, o servidor SMTP ia contactar aquele IP, corre tudo bem e acabou. Se o servidor SMTP tentar estabelecer uma ligação com este IP e não obtiver a resposta, vai então agora tentar resolver o quê? O top. Que é o que ele deu do MX como segunda hipótese. top.cs.vu.nl. Ok? Resolução disto, vem aqui, registro A, existe o top. Vou tentar este agora. Ok? Não consegui nenhum nem outro, não dá. Mas depois das tentativas que ele me deu. Professor, Sim. se der um clique na borracha, se der um clique no flash, ele faz há uma opção em fora. Está aqui. Sim, obrigado. E, portanto, estes são os MX. Depois há aqui outros MX para este outro domínio. Estão a ver? Porquê? Porque também há e-mails assim. @fleets.cs.vu.nl. Estão a perceber a diferença? Estão a ver? Se tiver o arroba diretamente no nome do domínio, será este MX e este MX que são devolvidos. Se eu tentar resolver aqui com o Fleets, que é um nome deste domínio, ok? Já vamos ver uma diferença que eu podia agora criar um subdomínio que era Fleets. Mas não existe aqui essa configuração. Portanto, isto é um nome neste caso. Já vamos ver a diferença se passar a ser um subdomínio. Até podemos fazer o exemplo de eu agora criar um subdomínio Fleets. É óbvio que se eu criar um subdomínio Fleets, nada disto pode existir aqui. Porque ele não pode ser um subdomínio e ao mesmo tempo um nome. Okay? Estão a perceber? Porque o que vem aqui a seguir a um ponto pode ser já um nome, ou se eu agora for criar um subdomínio, podia ser um subdomínio. Estão a perceber? Neste caso é um nome. Portanto, se @fleets ele vai dar estes três. Estão a ver? Vai devolver estes três MX. Sendo que, se repararem, estes dois menos prioritários são os mesmos. São as mesmas máquinas. Portanto, ele ia depois dar, quando a máquina aqui, depois de receber aqueles 3 MX, vai tentar resolver, só que ele primeiro vai tentar resolver o Fleets. Como o Fleets é o que está com prioridade 1, a máquina que estava a tentar enviar este e-mail, agora, depois de receber o registro MX dali, a resolução do registro MX, vai tentar resolver o nome assim. Porque é o mesmo nome que está aqui, o nome que está aqui é Fleets também. Portanto, ele vai tentar resolver o nome Fleets, CS, VU, NL. E existe o registro A. Está aqui, estão a ver? Até existem 2 registros A. O que é que isto quer dizer, existirem 2 registros A? Quer dizer que esta máquina tem mais que um IP. Pode ter. Como é que ele vai dar? Depende. Isto não está definido no standard. Agora o próprio servidor é que decide isto. Se dá sempre este, se dá um de baixo, se dá em round robin, vem um pedido de algo de cima, vem um pedido a seguir de algo de baixo, estão a perceber? Ele é que sabe. Já agora, depois vamos voltar a falar nisto, mas na internet acontece muito, por exemplo, o nome www.google.com, como é óbvio, não corresponde só a um registro só um IP. Porquê? Porque os servidores da Google estão massivamente replicados pelo mundo inteiro. E, portanto, se eu tiver a resolver esse nome aqui na faculdade, se calhar vou obter um IP que nem sequer é o mesmo quando eu resolver em casa.
Mas, sobretudo, não é de certeza o mesmo se eu resolver em Espanha. E muito menos se eu resolver na Austrália. Okay? Portanto, se eu na Austrália resolver o nome www.google.com, vou ter um IP completamente diferente quando estou a resolver este nome aqui. Porque existem N máquinas que correspondem àquele. Portanto, existem N registros A para aquele nome. Estão a perceber? Quem é que decide qual é que é o registro A que é dado naquela altura? O servidor DNS. Com um mecanismo qualquer que não está definido no DNS. Ok? Pronto. Aí era isto. Mais coisas. Outras máquinas. Aqui está uma máquina que é o star. É uma máquina normal. Portanto, imaginem que alguém tentava resolver star.cs.vu.nl. Iria parar a este servidor aqui, este registro A. Com este IP. Mesma coisa para este rowboat. São máquinas normais. Ok? A Little Sister, o LaserJet. Tudo registros A. Depois temos aqui. Se alguém tentar resolver este nome que é muito comum. O www.cs.vu.nl. Por exemplo, nós aqui não temos, mas se nós quiséssemos que em vez de ser tele1 fosse www.de.fc, nisso não podia ser, porque já existe. O www já existe. Okay? E não está na mesma máquina sequer. O que é que eu tinha que fazer? Fazia um CNAME para o tele1 para www. Estão a perceber? E em vez de ser tele1.de era www, que é o que está feito aqui. Estão a ver? Portanto, o servidor HTTP está nesta máquina star. Mas eu não quero que as pessoas, quando irem à minha página, escrevam star.cs.vu.nl. Quero que escrevam www. Okay? E não tenho nenhuma máquina chamada www. Então faço um CNAME a dizer que o www corresponde ao star. E, portanto, quando eu recebo um pedido para o www, na prática o que eu vou dar é o registro lá do star, aqui. Ok? Mais coisas. CNAME já está. Vamos ver agora, que não está aqui. Então, se eu quisesse criar um subdomínio, inventem lá um nome para um subdomínio. Que não seja um dos que está aqui, porque isto são nomes de máquinas. Vamos pôr Vamos imaginar que dentro do Computer Science existe uma secção de telecomunicações. E quero ter um domínio deles. Ok? Então o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa. Não sei se vai caber tudo aqui. Tenho que criar aqui... faltou-me falar neste. Que é... Estão a ver aqui o servidor NS? Não tem nada a ver com subdomínios. Todas as máquinas têm pelo menos um registro NS, ok? Que corresponde ao seu próprio domínio, estão a ver? E que diz qual é que é a máquina onde o servidor DNS está a correr. Na prática é a máquina onde este fecheiro está. Portanto, esta máquina está no star. Reparem que o star, eu olhando para aqui, eu sei que o star, portanto, a máquina que está neste IP, tem o servidor DNS a correr lá e tem um servidor HTTP também a correr lá. Porque eu tenho aqui o CNAME para o star, é a mesma máquina. Isto é perfeitamente possível, não é? Tá, dois servidores lá, imagina que aquilo até é uma coisa que tem máquinas virtuais, estão teras lá dentro. Uma coisa está a ter um servidor DNS, outra coisa está a ter um servidor HTTP. Está a executar o servidor HTTP. Portanto, este não tem a ver com subdomínios nem nada. Todos têm para si próprios. Portanto, para si próprios. Agora, se eu quiser criar o tal subdomínio tele, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que criar um para tele. Ok? Portanto, eu vou ter que criar aqui um registro NS para tele CSVU NL. Ponto. Ok? Pode ter o mesmo time to live, para não destoar. É a internet. E agora? Vai ser uma máquina. Ok? Vai ser uma máquina. Vou-te chamar XPTO. Ok? Agora o que é que falta? A partir do momento em que eu digo que há um name service para isto, eu já sei que isto não é um nome. Não é um nome daqui, porque isto podia ser um nome daqui, certo? Mas passou a ser um subdomínio, ou seja, vai haver coisas aqui para trás. Vai haver mais coisas aqui para trás. Okay? Se há um name server para aquilo, quer dizer que vai haver nomes qualquer coisa.tele. Ok? O que é que falta aqui?
Quando alguém quiser resolver aqui um x.tele.cs.vu.nl, vai haver uma altura no processo de resolução em que vai chegar até mim. Vai primeiro contactar o do NL vai mandá-lo para o VU vai mandá-lo para o CS, sou eu. Quando chega a mim, eu tenho que saber mandá-lo para o sítio onde está o servidor DNS do Tele, do domínio Tele. Então eu sei o quê? Sei que existe e que está nesta máquina. Então o que é que falta? Tenho que saber o IP desta máquina. Portanto, eu também teria que ter, vou pôr aqui que é onde há espaço. Normalmente isto até é assim. Como não é do meu domínio, normalmente o valor aqui não é só XPTO, é XPTO, Tele, CS, NL. Desculpa, não é NL, é VU, NL. Portanto, aqui está o nome todo, porquê? Porque esta máquina não é do meu domínio. Ok? Isto é o servidor DNS do subdomínio que eu estou a criar. Ok? Portanto, xpto.tele xpto.tele.cs.vu.nl. Ok? E aqui o nome também tem que estar todo. Tele, CS, VU, NL. Porque, mais uma vez, tem que estar todo porque não é daqui. Estão a perceber? 6400. IEG. CNAME. E agora? Não é CNAME, desculpa. Qual é o CNAME? É o registro A, ou o registro AA. Vamos pôr o A que é mais fácil de escrever. E agora, imagina, eu tinha aqui o tal 193, 42, 21, o que fosse. Portanto, tinha ali um IP qualquer. No processo de produção, o que é que acontece? Quando chega aqui, estás à procura do x.tele.cs.vu.nl, então tens que ir agora ao servidor deste domínio, tele, porque eu tenho aqui um NS para isto, que é na máquina XPTO, TLCS, não sei o quê. Deixa cá ver, eu tenho um registro A, dou-te o IP. E a resolução continua. O resolver que estava a resolver isso agora vai contactar este IP, vai perguntar por este nome, e lá, na configuração dele, há de estar um registro A com aquele X. Com aquela máquina X. E eu tenho isto resolvido. Ok? Outra coisa que está aqui, já agora fazemos tudo aqui. Falámos há bocado, perguntou aqui um colega. Isto, se for de uma zona grande, não há só um. Pode haver réplicas. Se houverem réplicas, eu tenho que fazer aqui também uma coisa do género. Tenho que as ter aqui também. Ou seja, eu tenho que ter aqui mais do que um registro NS. Por exemplo, imagina que havia uma réplica para aqui. Ou seja, aqui com o mesmo domínio, exatamente igual, o mesmo domínio. Tenho mais um registro NS e tenho aqui outra máquina qualquer. E tenho o secundário, estão a perceber? E podia ter 20. Estão a ver? 20 NS para o meu domínio. Todos eles têm uma cópia deste fecheiro. Certo? Só tenho que ter aqui as várias máquinas e depois os IPs delas. Estão a ver? E depois, dependendo da implementação do DNS, ele fala sozinho com eles. Cada vez que eu mudo de uma, por exemplo, eu mudo de uma e ele muda nas outras todas. Estão a ver? Mas é simplesmente acrescentar um registro NS para as réplicas. Estão a ver? Para as réplicas é só acrescentar NS. Para criar subdomínios é acrescentar um NS. O NS tem que ter aqui o nome do subdomínio. Tem que ter aqui o nome da máquina com o domínio todo. E depois tem que ter aqui um registro A com o domínio todo, com o valor. Isso para criar subdomínios. Estão a ver? Portanto, só o NS cria réplicas destes, se aqui tiver o mesmo nome. Para criar subdomínios é o exemplo que eu fiz antes. Ok? Pronto. Então, isto agora, obviamente, os próximos acetados são esta conversa que eu já tive aqui. Falta-nos ver a resolução. Já tínhamos visto os vários códigos. Como é que isto está feito? Lembram-se, temos aqui os genéricos, que eram os que existiam ao início, e depois foram criados os dos países. Estão a ver?
Depois cada país vai criando a sua árvore, estão a ver? Estão aqui alguns que existem. Por exemplo, no Japão existem aqui uns que são comuns também para as companhias. Este nem sei para o que é. Isto são universidades também. Estão a ver aqui, cá está a universidade dele. Com o Computer Science, o Law. E depois isto são nomes. Aqui são nomes. Se fossem subdomínios, se tivéssemos feito aquela configuração que eu fiz há bocado, que criava o subdomínio tele, quer dizer que agora existia aqui um tele, estão a ver? E que depois tinha aquela máquina, aquele nome X que nós tínhamos posto. Sim. View.ml. Ele vai conhecer o Star. Vai conhecer o? Star. Aquilo que a gente estava a falar desde antes. O Star está dentro do CS. Ou seja, o VU não. Aqui existe um Star. E o Zephyr e não sei o que está bom. Quando nós estivermos a resolver, quando estivermos a resolver, ele vai começar pelos de topo, que são estes. Estão a ver este aqui? Estão a ver? Portanto, isto são 13. Cada um pode estar replicado. Mas são 13, depois cada um pode estar replicado. Tem uns IPs NCAS, tem uns IPs especiais. As pessoas contactam pelo IP e ele dá-me o endereço IP do PT, ou do NL. Estão a ver? Depois eu vou ao NL, o NL dá-me o deste. Vou ao VU, VU dá-me o deste. Como é que dá? Com aquele mecanismo que tivemos a ver. Cada um deles tem o NS ao subdomínio e depois tem o AD que corresponde àquela máquina. E é isso que ele dá e eu vou andando na árvore até chegar ao final. O VU vai dar o IP do CS. Exatamente. O VU vai dar o IP do CS. O CS iria dar... aqui isto eu fiz mal, desculpem. Aqui não, o tele não é pendurado aqui, como é óbvio. O tele estaria pendurado aqui, não é? O subdomínio. Portanto, o CS depois, por exemplo, dava no do tele e depois o tele, isto já não é um domínio. O do tele é o último, dá-me o A do X. Sim. Se eu conseguíssemos aplicar existente links. Exatamente. Já vamos ver aqui. Este processo pode ser iterativo, ou seja, eu, máquina, vou ao lado de cima, o lado de cima dá-me o endereço do NL, eu vou ao NL, o NL dá-me o endereço do CS do VU, eu vou ao VU, o VU dá-me o endereço do CS, eu vou ao CS, o CS dá-me o endereço do tele, eu vou ao tele, e o tele dá-me o X, que era o que eu queria. Certo? Ou pode ser recursivo, e faço isto da minha máquina, ou pode ser recursivo, que é, eu pergunto ao servidor e o servidor faz-me este processo por mim. Tipicamente, o que é que acontece? O primeiro servidor, que nos é dado por DHCP, ou nós podemos configurar, normalmente nós não configuramos. Quando vocês ligam uma rede qualquer, DHCP dá-vos um IP, e normalmente dá-vos um servidor DNS também. Aqui na faculdade, vamos usar o servidor DNS na faculdade. Para resolver as nossas queries. Portanto, o nosso computador envia a query para ele e ele resolve. Exato. E, portanto, esse primeiro faz uma coisa recursiva. Ou seja, o meu computador só faz o pedido ao da faculdade e da faculdade é que vai andar a perguntar aos outros todos. Mas, por exemplo, estes mais para cima normalmente não fazem recursivo. Porquê? Porque recebem muitos pedidos e não querem estar a fazer a resolução toda. Portanto, eu quando pergunto ao NL, podia ser recursivo e ser o NL que ia contactar este. E depois receber a resposta deste, e depois ir contactar este, e depois, estão a ver? E depois ser logo este que me dava a resposta final a mim. Normalmente não acontece. Okay? Estes de cima só fazem iterativo, ou seja, dão-me só o próximo. Não fazem o processo todo. Normalmente os que fazem o processo todo é aquele logo onde eu estou pendurado. São normalmente os que há mais baixos que lidam com menos pedidos. Ok? Tu faz sentido dizer que o VU para baixo é recursivo e do NL para cima? Em princípio, por exemplo, aqui lá, as pessoas lá do Computer Science estão penduradas neste, quando se ligam à rede, e este faz recursivo, mas quando este pergunta a este já não faz recursivo, dá-lhe só o de baixo. Normalmente só mesmo aquele primeiro onde eu estou pendurado é que pode fazer. E pode até nem fazer. Se não fizer, é o próprio computador, ou seja, não é só computadores, atenção, hoje em dia até as câmaras, vigilância, essas coisas todas que usamos da IoT fazem queries DNS, ok? Mas, portanto, será o device que está a fazer a query DNS a receber todas as respostas intermédias e ter que fazer os pedidos todos. Mas normalmente não. Normalmente o device está pendurado no primeiro servidor DNS, que é o do domínio onde ele está,
E esse primeiro faz por ele e dá logo a resposta final. Faz iterativo, não é iterativo, desculpa, e faz recursivo e dá logo a resposta toda. Isto já discutimos, ok? Portanto, aqui há a questão do primário e do secundário. Eu até já vos mostrei como é que se pode fazer. Portanto, se eu quiser ter secundários, tenho que criar registros NS para os secundários. Ok? Todos eles, seja o primário, seja o secundário, todos eles podem responder a respostas. O que quer dizer que se houver secundários, normalmente há um que é o primário, que é o que está em cima na hierarquia da IP desse, mas depois quando eu contacto esse IP, ele pode mandar logo aquilo para o outro, para uma das réplicas, estão a perceber? E não responder ele. O algoritmo é aquilo que estávamos a dizer. Há aqui umas questões também, já agora. Portanto, temos aqui estas hipóteses. O que é que quer dizer aqui a informação ser local? Lembram-se daquele número que até era 86.000 e eu sei que estava ali no exemplo, que é o TTL. O que é aquilo? Quando eu faço uma resolução destas, eu posso aguentar o número de segundos que está naquele TTL. Aquela informação. Portanto, não sei se é segundos ou milissegundos, para saber também que se calhar milissegundos. Estão a perceber? Imaginem, eu estou aqui e faço www.google.com. O servidor da faculdade vai fazer aquele processo. Vai ao lado de cima, vai ao .com, .com vai lá da Google, certo? Vai ao da Google, o da Google dá-lhe o www e ele obtém o P, certo? Para mim, quantas pessoas é que aqui na faculdade tentam fazer revolução para o www? Uma delas. Então ele, durante um bocadinho, vai guardar o registro A daquilo, para não estar a fazer este processo outra vez. Durante quanto tempo? O tempo que está naquele TTL, estão a perceber? Portanto, durante o tempo que está naquele TTL, a próxima pessoa que for tentar resolver o www.google.com vai receber a mesma resposta do servidor da faculdade. Estão a perceber? O servidor da faculdade nem sequer vai perguntar a ninguém. Portanto, aquele TTL é o tempo em que os registros estão cache nos vários sítios. Ok? Os nossos próprios sistemas operativos também fazem caching daquilo também. Eu vou ao www.google.com agora, vou daqui a 5 minutos, ele não vai fazer uma função de DNS para mim. Durante um bocado vai inventar aquilo. Ok? É isto que quer dizer aqui, a informação ser local. Está lá em cache, é logo respondida, nem sequer vou perguntar a ninguém. Ou então eu vou ter que ir a outro name server. Ok? Se for local, exatamente, se for local ainda há outra hipótese, que é, sou eu que tenho aquilo, portanto também não preciso perguntar a ninguém. Né? Se eu tiver que estar a resolver o clipe ou deve ser tipo PNL.pt, o servidor deve ser que eu não preciso ir lá, já lá tem o registro lá, certo? Portanto, respondo logo. Ok? Portanto, é isto. O local é ser um nome do meu domínio, e eu respondo. Não ser o nome do meu domínio, mas eu tenho em cache, e respondo. E a última hipótese que é, não é do meu domínio e eu não tenho em cache, e depois o processo. Tenho que começar em cima e fazer o processo todo. Ok? Que é o terceiro caso, então é isto. Portanto, se eu não é meu e eu não tenho, então eu vou perguntar ao meu servidor local, que é o tal que é dado por DHCP, ok? E depois este aqui, muitas vezes faz recursivo. E portanto este vai ao raiz, o raiz dá-lhe do edu, certo? A seguir vou ao edu, o edu dá-me Universidade de Chicago, a seguir vou ao da Universidade de Chicago, ele dá-me do Computer Science, e a seguir vou então ao Computer Science e ele dá-me o IP da máquina Noise. Ok? Porque este faz recursivo. Poderia acontecer este não fazer recursivo e ter que ser o cliente a fazer tudo. Ok? Mas normalmente este é. Se fosse o cliente a fazer tudo, o cliente ia logo ao root, não é? Não precisava de ir ali ao intermédio. Ia logo ao root e fazia tudo. Portanto, ok? Portanto, este aqui costuma fazer recursivo. Aquele onde eu estou pendurado faz recursivo para mim e depois os outros normalmente mais ninguém faz recursivo. Sim. Se eu tivesse em cache
o Chicago University já não é lá acima, continuava a partir. Exato. O que é que acontece? Isto vai ficar aqui em cache. Imaginem que era outra coisa qualquer com T1. Agora já não era a Universidade de Chicago. Aos vários níveis. Era este primeiro passo que eu já não fazia. Se por acaso este também ficou em cache, se ainda estivesse no TTL. Se por acaso já é outra vez uma coisa para a Universidade de Chicago, já não faço os 2 primeiros passos. Se por acaso é outra coisa para o CS e ainda está no TTL, já não faço os 3 primeiros passos. Este já não preciso fazer. Ok? Vou só fazer este. Se por acaso é outra query de outro cliente que aparece aqui, outro computador aqui, faz a mesma query aqui para o mesmo nome, respondo logo. Já não preciso fazer passo nenhum, porque ainda tenho ali se ainda tiver no TTL. Sempre que cada um dos TTLs expira, já tenho que fazer outra vez. Sim. Se nós andarmos para trás e para a frente nas páginas, isso é exatamente o mesmo processo, não é? Faz o mesmo processo, sempre que normalmente, como está no TTL, não vai fazer, não é? Vamos ver? Até porque o próprio atenção das páginas, muitas vezes quando as páginas para trás, estão no mesmo nome DNS. Estão no mesmo servidor. Então é em URLs diferentes. Mas podem não estar. Podes fazer bem com outro. Mas se fizeres aí, o próprio PC também, os próprios sistemas operativos também guardam em cache. Às vezes nem sequer chateiam no DNS. Se acabaram de resolver há pouco tempo, nem sequer chateiam. Exato, isto é o que nós já tivemos a ver. Portanto, as caches com o TTL, já tivemos a falar nisto. As próprias máquinas também têm a sua própria cache, também já falámos. E o que é que eu tenho para aqui mais? Exato, falta ver o quê? Portanto, já vimos as URLs importantes, já vimos como é que podemos criar links, como é que podemos pôr servidores DNS para ter réplicas, existe DNS para ter réplicas, o formato, como é que está distribuído, essas coisas todas. Já vimos como é que é feita a resolução. A cada uma daquelas mensagens que estávamos a ver ali na figura, como é que é enviada? Por UDP, se bem que já existe, já vamos mostrar, também o DNS acima do TLS. Mas é preciso que o servidor, o resolver e o servidor suportem isto. Portanto, basicamente é enviado em HTTPS, na verdade. É enviado com um pedido HTTP, em vez de ser no DNS normal. No DNS normal é uma mensagem UDP. Ok? Vou ver aqui. Tem um número de sequência, depois vamos na aula de segurança, vamos voltar a falar nisto, porque eu posso fazer spoofing de DNS, ou seja, eu posso fazer passar por um servidor DNS e responder à query. Certo? O que poderia ser um problema gigante, só não é mais por causa dos certificados. Imaginem que alguém faça uma query para www.cgd.pt e eu respondo com o IP da minha máquina. Certo? E depois faço um site igual e a pessoa entra, pede as credenciais e aplica as credenciais dela. Ela não repara bem lá no novo, está lá em cima, no URL, faço uma página igual, e ela chega lá, mete os coisas de autenticação e eu fico passa para a password dela. Normalmente não, porque depois o HTTPS tem mais uma camada de segurança por cima disso. Mesmo que isso acontecesse, depois eu não vou conseguir ter o certificado do site e isso vai ser detectado a seguir. Ok? Mas mesmo esse spoofing, a única dificuldade que tem é acertar com o número de sequência. Mas existem maneiras de conseguir fazer isso, não é assim tão complicado. Eu posso tentar receber uma query anterior e depois já tenho que adivinhar só que está dentro daquele intervalo e posso tentar conseguir. Mas depois nós vamos ver um exemplo de um ataque que está até está no livro agora. Portanto, é uma mensagem UDP que vai indica se é recursivo ou interativo. Se for recursivo, o servidor pode recusar, dizer que não responde a coisas recursivas. E aí depois eu teria que tentar mandando interativo. Como é LDP, não há garantia de chegar. Portanto, o que acontece é que se eu não receber resposta para notificado, eu tento outra vez. Isto é feito por um resolver. E vocês têm isto, por acaso no Windows não têm, mas se tentarem fazer um ping com o nome, ele primeiro vai fazer a ilustração de DNS e vai-vos mostrar o IP. Se tiverem macOS ou no Linux, eles já traçam. Existe o host, o programa que é o host. Se vocês fizerem host espaço e terem o nome, ele diz, e aí é mais giro porque ele diz mesmo, mostra-nos mesmo o registro que recebeu.
registro A, mostras com o TTL, com a classe, essa coisa toda, o valor mesmo está lá. Portanto, existem alguns, se vocês procurarem, no Windows não existe nenhum assim. A única maneira que conseguem ver a resolução a acontecer é, por exemplo, se forem ao terminal e fizerem um ping para um nome, ele vai pôr uma primeira linha que diz qual é que é o IP que conseguiu resolver, qual é o registro A. Mas não nos mostra mesmo o registro. No Linux e no macOS tem não só esse host, como tem até outros, acho que até traz mais do que um algum, em que se vocês fizerem command tem mesmo o registro que apareceu. Exato. Portanto, aqui o DNS é usado, nós vimos, sobretudo para as duas coisas que nós vimos mais importantes, como nós vamos falar aqui, que é para o e-mail, o arroba, usando os registros MX, ou para resolver IPs e conseguir chegar ou aos IPs dos servidores DNS ou aos IPs finais de máquinas. O mesmo nome pode ter vários tipos de traduções, isso também já falámos, por exemplo. Esta questão, tem que ter atenção a isto. Um nome, tanto pode ser já o nome mesmo, uma máquina, como pode ser um domínio. Certo? O que é que define isto? A configuração quando eu chego lá. Se quando eu chegar aqui, isto que está lá, o que há lá é um registro lá para isto, ou se quando eu chego lá, aqui o que lá existe é isto associado a um registro NS. Estão a ver? Isto associado a um registro NS. Quer dizer que aquilo é um subdomínio. Depois eu vou ver o nome da máquina que está lá no registro NS, vou ver se tem um registro lá, e quer dizer que é para continuar uma resolução e enviar. O que quer dizer que existiriam mais nomes aqui para trás. Eu também nunca, se isto for um domínio, eu nunca vou receber isto assim, numa resolução. Vou sempre receber com ponto qualquer coisa aqui atrás. Ok? Pronto. Esta aqui também, o arroba às vezes é usado para indicar o utilizador ou o e-mail. Mas isto é o programa que tem que saber depois se vai, o que é que está a fazer. Normalmente, quando é um e-mail, vai fazer uma query pelos registros FX. E depois de receber os registros MX, vai fazer uma query com os registros dados daquelas máquinas. Pronto, falta só, eu já falei aqui, que é esta história de ser feito. Isto é o PTR. O PTR não tem muito interesse, que é o para fazer resoluções inversas, sendo que até é complicado, às vezes podem conseguir. Porquê? Porque lá está. Porque a resolução inversa já estou a ter um problema. Porque eu pedi sempre logo ao início que um objeto pode ter mais do que o nome. Quando eu estou a fazer com o PTR, o nome passa a ser um objeto, já é um problema porque o objeto pode corresponder a duas coisas. E portanto aquilo pode nem ser solúvel. Portanto aquilo nem é muito usado. Problemas do DNS. Não tem privacidade nenhuma. Okay? É o VP. Ou seja, qualquer pessoa que tenha acesso ao local e que está a passar, vê as minhas queries DNS. Pode parecer inofensivo, mas pode não ser. Para já é inofensivo o que é com esses termos de privacidade, porque é uma maneira de saber, por exemplo, o nosso service provider, só pelas queries DNS, sabem que tem que não de internet e tanto. Pelo menos não nos é como. Segunda coisa, os servidores ISP em Portugal, por lei, bloqueiam certos domínios. Como é que bloqueiam? Quando vocês tentam resolver aquele domínio, ele não faz a resolução. Como é que ele a volta? Em vez de usarem o servidor DNS do vosso ISP, vão lá configurar outro. Não faça isso. Okay? Ou, por exemplo, quando ligados à VPN na faculdade, então passam a usar o servidor DNS na faculdade, que bloqueia menos coisas do que os ISPs. Há coisas que são ilegais nos ISPs que a faculdade deixa passar. Nomeadamente aqueles sites de livros e etc. Por fazer downloads de livros. E o Science Hub e não sei o que também está bloqueado nos ISPs e não. Ele faz a resolução. Para além dessa questão da privacidade, de saberem quais foram os domínios onde vocês andaram, ainda existem outras coisas piores, embora aí possam ter outras proteções. Se for um atacante, tem que conseguir estar a fazer sniffing no vosso lado. Se for, por exemplo, em casa, no Wi-Fi, se vocês tiverem pelo menos o WAP mesmo de casa, né, com o shared password, aquilo está cifrado. Né? Mas todas as pessoas que têm, se estiverem abertos, não tem segurança nenhuma. Se estiverem open. Ou quando estão a usar aqui, por exemplo, Open, quando estão a usar aqui a OpenFCT, quando estamos a usar aqui a OpenFCT, por exemplo,
vocês devem, todas as pessoas que estão penduradas no OpenFCT com o Wireshark conseguem ver o vosso tráfego todo como é cifrado. Okay? E aí, por exemplo, hoje em dia, vocês têm as câmaras de vigilância, mais uma das outras coisas que nós temos em casa, os ar-condicionados, que também já dão para controlar os ar-condicionados, que dão para controlar por Wi-Fi, já existe, e não só, já existem máquinas do Wi-Fi, e máquinas do Wi-Fi, podem ser por Wi-Fi. Quase todas fazem queries DNS. Porquê? Porque elas têm que comunicar. Normalmente a comunicação não é direta. Nós temos uma aplicação, a aplicação fala com o servidor e o servidor é que depois fala com a máquina. Estão a perceber? Não é vocês estão a controlar aqui no vosso telefone, não estão a falar diretamente com a máquina ou com o ar-condicionado. Ou não estão a ver diretamente o feed da câmara. Estão a perceber? Normalmente a câmara está a enviar isso para o servidor e vocês estão a falar com o servidor para vocês. E a câmara, para enviar o feed para o servidor, faz uma query DNS. Certeza. Porque o servidor pode ter um nome e pode mudar de IP de vez em quando. Ou pode haver réplicas, etc. Também. E, portanto, aquilo de vez em quando faz. E, portanto, toda a gente vai estar a ver aquilo. Agora já existe. Esta figura nem é bem disto, está no livro, mas isto é outra coisa. Mas este termo do Trusted Recursive Resolvers também está associado a outro termo que é o DNS over HTTPS. Em vez de usar o DP, passar a enviar as queries, o mecanismo é todo igual, só que eu passo a enviar as queries. Não em UDP, mas numa ligação TCP cifrada e até usando o pedido HTTP. Depois falo bem como falarmos no HTTP, vão perceber. O HTTP tem um método que eu posso enviar, por exemplo, um post e envio a query num post. Para o servidor através da HTTP. Isto tem a vantagem de ser cifrado. Há sempre alguém que vê. Alguém que sabe se eu mesmo que eu esteja a usar isso, lá está, o meu ISP sabe sempre. Ou aqui na faculdade, o servidor DNS da faculdade vê sempre. Isto que está aqui é para tentar resolver isso, que é, há umas implementações agora em que o Stub Resolver é o que eu tenho no cliente, é o que eu tenho a correr no cliente. Estão a ver? E, portanto, é que existe um mecanismo agora já que se está a tentar fazer, que é, mesmo aqui o servidor da faculdade só vê o IP daqui, não vê a query mesmo. Ok? Depois faz forward da query. E, portanto, as únicas pessoas que veem a query é mesmo este, e depois o servidor final que vai dar a resposta final. Estão a perceber? Já nem o próprio servidor da faculdade, se estivermos aqui na faculdade, ou do nosso ISP, se estivermos no ISP, vê a query. Como é óbvio, cá em Portugal nenhum ISP tem isto a funcionar, até porque é a maneira que eles têm de legalmente cumprirem aquela coisa de filtrar determinados domínios e impedi-los de serem utilizados. Pronto, acho que isto é o último slide. 2. É. Ok, estava aqui isto, mas já falámos disto. Este aqui é mesmo outro. Portanto, é esta história de como é que muitos operadores nacionais usam o DNS para bloquear. Como é que fazem? É simples, eles veem a query e veem o nome, se o nome está na blacklist, simplesmente não enviam o query para mais lá dentro. Ok? Isto é muito fácil de dar a volta, ou com uma VPN, ou simplesmente chegando às definições e para lá aqueles servidores de DNS conhecidos. Existem os da Google, há um que é o 777, no endereço IP, outro é o 888. Existe o 1.1.1.1, que é da Cloudflare. Ok? O da Cloudflare ainda tem várias vantagens, porque o da Cloudflare implementa isto. Está aqui. Ou seja, o da Cloudflare, se vocês usarem o servidor DNS deles, eles nem sequer veem as vossas queries. Só veem o vosso IP. Portanto, eles recebem aquilo já cifrado do vosso computador. Então existem aqui alguns. Só que isso também dá para dar a volta. Por exemplo, se vocês tentarem usar um desses servidores DNS aqui na faculdade, não conseguem ser nada. Ok? Porque a faculdade aqui, a firewall, só vos deixa fazer queries DNS para o servidor da faculdade. Portanto, tudo o que seja tráfego DNS e não levar para o IP do servidor DNS da faculdade é bloqueado. E portanto, se vocês tentarem aqui passar para o 8888, não conseguem ir lá nenhum. Porque não conseguem fazer resolução nenhuma. Okay? Não conseguem fazer resolução de DNS nenhuma. Porque a firewall da faculdade simplesmente manda as queries todas abaixo. Não deixa passar nada. E pronto.
Podemos agora descansar um bocadito, que é para depois vermos a história.